E se a sua força for só uma casca endurecida para esconder o medo de desmoronar? Você aprendeu cedo que sentir era fraqueza, que chorar era derrota, que pedir era humilhação. Então você apertou os punhos, segurou o choro e começou a morrer por dentro. Aos poucos, sem barulho, sem ninguém notar. Você veste a máscara do homem controlado. Fala pouco. Finge que não dói. Trabalha, entrega, aguenta. Você aprendeu a suportar, mas nunca a existir. Aprendeu a esconder, mas não a se ver. E quanto mais você obedece ao script do homem ideal, mais se afasta de si mesmo, até esquecer como é respirar sem medo. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda. Mas o buraco no peito que você sente não é fracasso, é luto. Luto por tudo que você não pôde ser. Pelo garoto que teve que crescer rápido demais. Pelo homem que engole a própria verdade para não perder o pouco de afeto que recebe. Existe um tipo de cansaço que não passa com descanso. É o cansaço de performar uma vida inteira sem ser você. O cansaço de sorrir quando queria gritar. O cansaço de ser útil quando queria apenas ser amado. Isso não é drama. Isso é o preço de ter engolido a própria alma em nome da aceitação. Você sente o peso. Você sente a voz interna. Você sente a urgência. Não é só sobre masculinidade. É sobre humanidade perdida. Sobre a alma amputada pela lógica do poder. Sobre a sensibilidade que virou vergonha. Sobre o silêncio que virou prisão. Este roteiro não é sobre te consertar. É sobre te revelar. Te lembrar do homem que existe atrás da armadura. Te convidar a descer ao porão da tua psique, onde vivem as partes que você precisou enterrar para sobreviver. Você não está aqui por acaso. Existe uma parte de você que ainda queima, ainda resiste, ainda pergunta em silêncio. E se eu não for só isso que o mundo diz que eu sou? Esse vídeo é para essa parte. Prepare-se, vamos descer juntos. Sem pressa, sem culpa, sem fingimentos. Apenas você, diante da sua verdade esquecida. Você aprendeu que ser bom era o caminho para ser amado. Que ser gentil era sinônimo de ser homem de valor. Que ser prestativo, atencioso e calado te traria paz, aceitação, respeito. Mas o que ninguém te contou é que essa gentileza foi forjada sob chantagem emocional. Uma gentileza ensinada à força, uma submissão disfarçada de virtude. O menino que você foi entendeu cedo que, se dissesse não, perderia amor. Que se mostrasse raiva, seria punido. Que se expressasse dor, seria ridicularizado. Então você cedeu. Para sobreviver, você virou o bom moço, o que entende, o que espera, o que perdoa, o que suporta tudo calado, o que sente tudo sozinho. Mas há um preço, e você já está pagando, porque o mundo não respeita quem se anula. O mundo consome, o mundo exige, o mundo pisa em quem sempre cede, e essa imagem de homem bom que você cultivou virou um passaporte para o abuso silencioso, um convite para o desrespeito, um rótulo que te fez sumir dentro de si mesmo. A verdade é dura, a sua gentileza não salvou nada. Ela só te silenciou, só te deixou invisível, só te fez acreditar que o amor que recebe está condicionado a quanto você se apaga. Você não é respeitado quando se doa. É respeitado quando impõe presença, quando diz não com firmeza limpa, quando deixa claro que sua alma não está à venda, nem por aprovação, nem por afeto. E essa verdade dói, porque desmonta anos de obediência emocional, anos tentando ser o bom filho, o bom marido, o bom amigo, o bom funcionário. Mas ser bom não basta. Não quando ser bom significa ser moldado pelo medo. Não quando o preço é a própria identidade. Talvez você ainda acredite que ser gentil te protege, mas a verdade é que essa máscara só prolonga o abandono. Porque ninguém vê quem vive pedindo para ser aceito. Ninguém admira quem se explica o tempo todo. Ninguém respeita quem diz sim por medo de perder. O seu coração sabe disso. Ele carrega a raiva muda de quem foi domesticado pela doçura. Ele carrega a amargura do homem que sempre cedeu e, mesmo assim, nunca foi escolhido, nunca foi visto, nunca foi amado de verdade, só usado. Toda gentileza que nasce do medo é submissão.
Toda doação que nasce do vazio é desespero. E você merece mais do que migalhas por ser bom. Você merece ser inteiro, ser visto, ser verdadeiro, sem precisar se apagar para caber. Carl Jung escreveu: aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. E talvez você tenha passado a vida inteira tentando negar sua sombra, tentando enterrar sua raiva, sua frustração, seu cansaço, como se fossem vergonhas a serem escondidas. Como se sentir fosse sinônimo de falhar. Como se a dor fosse um erro e não um alerta. Mas a sombra não é o inimigo. O inimigo é a ilusão de que ser forte é ser imune. O inimigo é a exigência cruel de parecer bem enquanto tudo desmorona por dentro. O inimigo é o silêncio que você cultiva para não assustar os outros, para continuar aceito, para não ser julgado. Você foi treinado para ignorar sua verdade, para se adaptar, para engolir. E o preço disso foi alto. Um homem dividido, um homem que sorri por fora, mas sangra por dentro. Um homem que protege todos, menos a si mesmo, que segura o mundo nos ombros, mas nunca se permite desabar. Mas a sombra continua lá. Sempre esteve, sussurrando nos cantos escuros da sua mente, nos acessos de raiva que te assustam, na tristeza que surge do nada, na vontade de sumir, mesmo quando tudo parece normal. Essa sombra é sua alma tentando ser ouvida. É a parte viva que ainda resiste dentro da sua prisão emocional. E você pode continuar fugindo dela, ou pode começar a ouvi-la. Porque negar sua dor não te faz mais forte, te faz ausente, te faz inconsciente, te faz refém de si mesmo. A sombra que você rejeita é o pedaço mais vivo de você, a parte que ainda sente, a parte que ainda deseja, a parte que ainda sonha com liberdade. Integrar a sombra não é se tornar cruel, é se tornar inteiro, é parar de se dividir entre o que sente e o que finge, é dar nome ao grito que mora no seu peito, é permitir-se existir com tudo que te habita, inclusive o que o mundo tentou apagar. Você não é fraco, você foi amputado, mas a sombra não veio para te destruir, veio para te lembrar quem você é, de verdade. Ela não pede aplausos, pede coragem, pede presença, pede silêncio honesto, porque só quem encara sua sombra encontra sua luz. Você não desmorona de uma vez, é mais sutil, mais cruel. É um silêncio que cresce, um vazio que se instala, uma ausência de si que se alastra como fumaça num quarto fechado. Você continua funcionando. Trabalha, cumpre, sorri quando pedem, faz o que é esperado. Mas por dentro, algo morre devagar. Talvez você tenha aprendido a chamar isso de cansaço. Talvez ache que é só falta de férias, de reconhecimento, de descanso. Mas o que você sente é mais profundo. É colapso. Colapso de identidade. Colapso de verdade. Colapso de alma. O homem que você tentou ser para agradar o mundo está ruindo. E o mundo não nota. Porque você é funcional. Porque você entrega. Porque você não reclama. Mas tem dias em que o peito aperta tanto que falta ar. Tem noites em que o travesseiro escuta o choro que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Não é drama, é sobrevivência. O seu corpo sente o que a sua mente não tem coragem de admitir. Que você está exausto de fingir. Exausto de ser o forte, o presente, o confiável. Exausto de carregar o mundo enquanto ninguém segura sua mão. E no fundo, você sabe. Sabe que tem algo errado. Que isso não é vida. Que essa frieza não é maturidade. É defesa. Que essa ausência não é paz. É fuga. Mas você continua. Porque parar seria encarar o abismo. Seria admitir que viveu para agradar. Que se perdeu tentando ser aceito. Que construiu uma vida onde todos têm espaço, menos você. É difícil nomear essa dor. Porque ela não grita, ela corrói, ela esvazia. Ela transforma a presença em ausência, voz em silêncio, desejo em rotina. E quando você se dá conta, já não sabe mais quem é, já não sente mais nada, já não quer mais nada. Mas essa anestesia emocional
é um grito disfarçado. Um pedido desesperado por resgate, por presença real, por conexão legítima, por respeito sem condição. Porque nenhum homem aguenta ser apenas útil. Nenhum homem aguenta ser só um pilar para os outros se apoiarem enquanto ele desaba em segredo. Esse colapso é invisível para o mundo, mas você sente, no corpo, na mente, na alma. E talvez, só talvez, tenha chegado a hora de parar de fingir que está tudo bem. Porque não está. Nunca esteve. Você aprendeu a engolir o grito, a engolir o não, a engolir a indignação de ser sempre deixado por último. Engoliu tanto que esqueceu o gosto da sua própria verdade. Mas a raiva, ela nunca desapareceu. Ela se escondeu, esperou. E agora pulsa como um tambor abafado dentro de você. A sociedade diz que homem bravo é bruto, que homem nervoso é perigoso, que homem que sente raiva é tóxico. Então você recalca, você disfarça. Você sorri quando queria quebrar tudo. Você abraça quando queria sumir. Você diz, tudo bem, quando está em frangalhos. Mas a raiva não é vilã, é mensageira. É a alma dizendo, chega. É o grito do seu limite violado. É a força que ficou presa toda vez que você se calou para não ser rejeitado. Toda vez que se anulou para manter a paz. Toda vez que foi usado, ignorado, descartado e sorriu para não parecer fraco. A raiva é sagrada, quando não explode, quando não domina, quando é acolhida. Porque no centro da sua raiva mora sua dignidade. Mora o menino que cansou de ser ignorado. Mora o homem que só queria ser respeitado, sem precisar virar pedra. E aqui está a verdade que quase ninguém diz. Você não é um monstro por sentir raiva. Você é humano. Você é alguém que foi silenciado cedo demais. Alguém que transformou dor em silêncio, amor em servidão, bondade em autoabandono. E agora, seu corpo cobra, seu peito cobra, sua alma cobra. Freud disse que a raiva reprimida se transforma em doença. Jung diria que a raiva ignorada se transforma em sombra. Mas o que ninguém te ensinou é que quando você escuta sua raiva, ela se acalma. Quando você a honra, ela se transforma em presença, em força limpa, em direção, em limite. Você não precisa gritar para ser ouvido, só precisa parar de se explicar. A sua raiva só grita porque sua voz foi calada. Ela só explode porque você foi ignorado por tempo demais. Ela só assusta porque você esqueceu que ela é, na verdade, um pedido por inteireza. Não fuja dela. Não lute contra ela. Ouça. A raiva é o eco de tudo que você engoliu calado. É o começo de um reencontro. Com você. Com sua verdade. Com sua autoridade interna. Há um silêncio que não é paz, é rendição. Um silêncio que nasce não da sabedoria, mas do medo. Medo de perder o pouco de amor que recebe. Medo de parecer fraco. Medo de ser rejeitado até por si mesmo. Esse silêncio não é escolha, é prisão. E muitos homens vivem dentro dele, sem perceber. Você sabe do que estou falando, do silêncio que você faz quando engole a vontade de dizer basta. Quando desvia o olhar para não confrontar a ausência de reciprocidade. Quando finge que não vê o desprezo disfarçado, o desdém velado, a indiferença dos que você protege. O mundo elogia o homem calado, diz que ele é forte, diz que ele é maduro. Mas o que o mundo não vê é o colapso que se esconde atrás do autocontrole. O coração que lateja no escuro, a alma que adormece lentamente, sufocada pela máscara da estabilidade. Esse silêncio não é virtude, é programação. Foi ensinado, reforçado, exigido. O menino que você foi aprendeu que só seria amado se fosse agradável, que só seria aceito se fosse útil, que só teria valor se calasse suas necessidades. E assim, você virou um homem obediente, discreto, prestativo, invisível. Um homem que vive em torno dos outros, que oferece tudo, mas não sabe mais pedir nada, que ouve a todos, mas não sabe mais escutar a si mesmo. Schopenhauer dizia que o desejo é fonte de sofrimento, mas viver sem desejo é morte em vida. Você não nasceu para ser neutro,
para ser funcional, para ser omisso. Você nasceu para ocupar seu lugar no mundo, com presença, com verdade, com som. O silêncio do homem domesticado não é sabedoria, é ausência de voz. E quem não tem voz, não tem trono. Quem não se impõe, não é percebido. Quem não se escuta, não é respeitado. Porque o mundo só escuta quem tem coragem de quebrar o script. Talvez você não precise gritar, mas precisa se ouvir. Precisa se permitir sentir raiva, tristeza, desejo, frustração. Precisa abandonar o papel do servo silencioso. Porque o que te adoece não é falar, é calar demais. É negar sua própria existência em nome da falsa harmonia. Há uma revolução que começa no som da sua própria voz dizendo: eu existo, não para agradar, não para implorar, mas para ocupar, para afirmar, para viver, sem pedir desculpas, sem pedir permissão, sem medo de ser inteiro. Você estende a mão, faz tudo certo. Oferece tempo, atenção, paciência. Você está sempre ali, pronto para ajudar, pronto para ouvir, pronto para segurar o outro quando ele desaba. E no fundo, espera que um dia alguém faça o mesmo por você. Que alguém te veja com o mesmo zelo. Que alguém escolha ficar, sem que você precise se dobrar. Mas esse dia nunca chega, porque você se tornou mestre em dar, mas analfabeto em receber. E não por escolha, mas por condicionamento. Você aprendeu que o amor é algo que se conquista, que carinho é recompensa por comportamento exemplar, que afeto vem depois do esforço, nunca antes, nunca de graça. Então você pede amor, com gestos, com favores, com silêncio, com presença exagerada, com palavras medidas, e quando ele não vem, você não entende. Acha que falhou, acha que não fez o suficiente, e faz mais, e se dá mais, e se perde mais. E quanto mais você tenta, mais some, porque amor não se mendiga, não se força, não se implora. Amor não nasce da performance, não floresce da utilidade. O amor que vem do seu autoabandono não é amor, é troca emocional disfarçada, é desespero com perfume de gentileza. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quando o porquê se esgota? Quando o motivo de suportar tanto já não convence nem a sua dor? Quando tudo o que resta é a dúvida: e se eu nunca for amado sem me anular? Esse é o abismo que muitos homens enfrentam em silêncio. O dilema entre ser verdadeiro ou continuar sendo aceito. Entre ser inteiro ou continuar sendo funcional. Entre viver para si ou continuar servindo aos desejos alheios. Você pede amor, mas perdeu a si mesmo no processo. E talvez essa seja a maior tragédia. Um homem que se esforça tanto para ser amado que esquece como é amar a si. Um homem que dá tudo e no final não sabe mais o que é seu. Mas ainda há tempo. Tempo para parar de implorar, para parar de agradar, para começar a se reconhecer no espelho e dizer com calma, com firmeza, com presença: eu não vou mais me perder tentando ser escolhido, porque você não precisa de mais afeto, precisa de identidade, precisa de inteireza, precisa de si. Há um momento em que o silêncio cansa, em que o corpo já não suporta o peso do que não foi dito, em que a alma, sufocada há anos, começa a bater nas paredes da sua própria ausência. É nesse instante, no meio da exaustão, da raiva contida, da tristeza sem nome, que algo desperta. Um chamado. Não para ser outro, mas para voltar a ser presença, voltar a ocupar espaço, voltar a ter nome próprio, e não o rótulo de bonzinho, trabalhador, parceiro ideal. Porque a verdadeira virada de poder não começa com gritos, começa com silêncio lúcido, com aquele instante em que você olha no espelho e não desvia o olhar, aquele instante em que você para de pedir licença para existir. A sua presença não exige explicações, ela não precisa de justificativas, ela não pede autorização, ela apenas é. Presença é quando você entra num lugar e não se diminui, quando você fala e sua voz tem raiz, quando você não está tentando provar nada, está apenas sendo.
Maquiavel diria que quem controla a própria imagem controla o jogo. Mas aqui não estamos falando de manipulação. Estamos falando de autoridade emocional, de não depender do aplauso, de não viver em função da aceitação, de não vender sua essência por medo da rejeição. Presença é frieza limpa. É saber dizer não sem ódio. É saber se afastar sem culpa. É saber se impor sem violência. É a coragem de frustrar quem te explora, de decepcionar quem só te queria submisso, de perder o papel que te prendia para ganhar a si mesmo. E isso assusta, porque exige desapego, exige renunciar ao lugar seguro do homem que agrada, exige confrontar a solidão de quem sai do papel de servo e começa a caminhar como rei. Mas é nessa travessia que você reencontra a sua espinha, sua voz, seu eixo. Você não é amado quando se apaga, é amado quando impõe limite, quando marca território com dignidade, quando mostra que seu corpo, sua história e sua alma não estão mais à disposição da conveniência alheia. Presença não é perfeição, é inteireza, é estar onde está, como está, com tudo o que sente, sem fingir, sem baixar o tom, sem desaparecer. Você não veio ao mundo para ser útil, veio para ser real. E a sua presença começa quando você para de fugir de si. Você passou a vida tentando escapar da dor, da solidão, da sensação de não ser suficiente. Criou rotinas, personagens, hábitos, tudo para não encarar o vazio de um homem que se perdeu, tentando ser o que esperavam dele. Mas chega um momento em que fugir também cansa, porque não há fuga que cure a ausência de si. Você tentou ser livre dizendo sim para tudo. Acreditou que a liberdade estava em não confrontar, em ser leve, em não pesar, em se adaptar a todos os contextos. Mas essa leveza virou invisibilidade, e essa liberdade virou exílio, um exílio interno. Uma vida onde você circula sem raiz, fala sem voz, se relaciona sem alma. A verdadeira liberdade não é ausência de dor. É capacidade de escolher o próprio caminho, mesmo quando dói. É coragem de dizer isso sou eu, sem medo de perder, sem pressa de ser aceito. É viver com inteireza, não com concessões. Nietzsche escreveu sobre o espírito livre, não aquele que se rebela por impulso, mas aquele que se reconstrói após a queda, que não teme ser rejeitado por sua autenticidade. Liberdade para ele é maturidade, é dureza doce, é enfrentar o mundo sem máscaras, sem necessidade de aplauso, sem medo de estar só. Você passou tanto tempo evitando conflitos que esqueceu de proteger o que é seu. E agora percebe, ceder sempre foi a prisão. Amar demais sem ser amado, dar demais sem ser reconhecido, esperar demais sem ser visto. Isso não é amor, é autoabandono. A liberdade começa quando você para de se moldar, quando para de ser o reflexo do desejo alheio, quando para de pedir desculpas por existir. Porque a maior prisão não está no outro, está na sua tentativa de caber onde sua alma já implorava para sair. Ser livre não é fazer o que quiser, é ser quem você é, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso causa silêncio em quem estava acostumado a te manipular com meias verdades. Você não precisa ser cruel, só precisa ser claro. Não precisa se afastar de tudo, só precisa se aproximar de si. Porque a liberdade não é fuga do mundo, é retorno. Retorno ao centro, ao eixo, à essência, aquilo que ninguém pôde te dar, mas você pode escolher assumir. Agora, sem medo, sem disfarce, sem demora. Há uma corda invisível dentro de você. De um lado, o desejo imenso de ser amado, de ser visto, acolhido, escolhido, de finalmente ouvir "fica", sem precisar implorar. Do outro lado, a vontade crua de desaparecer, de sumir no mundo, de não ter que explicar mais nada, de não precisar provar que merece estar aqui. Essa tensão habita o homem que foi treinado para ser útil, mas não para ser amado por inteiro. O homem que aprendeu a conquistar afeto com esforço, mas nunca aprendeu a recebê-lo com descanso. O homem que oferece presença, mas vive sendo deixado para depois. Você quer ser amado?
mas não quer mais se machucar. Quer ser visto, mas tem medo do julgamento. Quer ser escolhido, mas aprendeu que no final o esforço é sempre seu. E no meio desse campo de batalha interno surge o cansaço. Um cansaço que ninguém vê, que ninguém entende, que ninguém escuta. Esse cansaço não é preguiça, é desistência lenta, de uma luta injusta, de uma busca sem fim por aprovação, de um amor que nunca vem inteiro, que sempre cobra caro, que sempre te pede mais do que você tem para dar. Freud falaria da pulsão de vida e da pulsão de morte. Jung falaria da integração dos opostos. Mas aqui, neste campo íntimo da sua alma, o que você sente é só o conflito entre o querer ser amado e o não aguentar mais se perder nesse desejo. E é aqui que mora a virada. Não é no fim da dor, é na escolha de ficar com você. Mesmo quando ninguém mais fica, mesmo quando o mundo vira as costas, mesmo quando a solidão parece inevitável, porque é nesse instante, quando você decide permanecer com sua própria verdade, que a identidade começa a nascer. Você não precisa sumir, precisa ser inteiro. E ser inteiro dói, porque implica frustrações, implica perdas, implica abrir mão da ilusão de que amor se conquista com sacrifício. Implica dizer basta, quando tudo em você ainda implora por um pouco de carinho. Você pode continuar buscando amor em rostos que só enxergam o que você oferece. Ou pode olhar para dentro e se perguntar: e se a minha liberdade for mais valiosa do que qualquer afeto condicional? Porque no fundo não é sobre ser amado ou desaparecer. É sobre parar de desaparecer para ser amado. Essa é a pergunta que rasga, que desmonta, que incomoda como um espelho limpo depois de anos de névoa emocional. Porque no fundo, tudo o que você viveu até aqui girou em torno disso. Tentar ser amado, tentar ser aceito, tentar ser escolhido. Mas a que custo? Você se moldou, se calou, se entregou. Você disse sim quando queria dizer não. Você estendeu a mão mesmo quando estava em pedaços. Você perdoou ofensas que destruíram seu chão. E tudo isso em nome do amor, em nome da esperança de finalmente ser visto, finalmente ser digno, finalmente ser importante para alguém. Mas o que você perdeu nesse caminho? Quantas partes suas foram silenciadas? Quantos desejos engavetados? Quantos limites violados em nome da paz, em nome do carinho que nunca vinha inteiro? Você aprendeu que o amor vale tudo, mas agora começa a perceber, talvez sua liberdade valha mais. Porque amor que exige autoabandono não é amor, é submissão emocional, é controle com embalagem bonita, é aceitação com cláusulas ocultas. Ser livre não é viver sem ninguém, é viver com quem respeita a sua inteireza, com quem não te exige uma versão domesticada para te oferecer afeto, com quem não se ofende quando você se escolhe, e talvez pela primeira vez você esteja pronto para escolher diferente, não por raiva, mas por clareza, não por fuga, mas por presença. A liberdade começa quando você para de implorar para ser amado e começa a exigir respeito, inclusive de si mesmo. Amor e liberdade podem coexistir, mas só quando o amor não te exige máscaras. Só quando a liberdade não se torna abandono do outro, e sim presença inteira de si. E se tiver que escolher entre ser amado por uma versão falsa ou ser livre com a sua verdade, talvez a resposta já esteja dentro de você. Você não precisa ser cruel, só precisa ser real. Você não precisa machucar, só precisa parar de se machucar. E se a liberdade doer no começo, que doa, porque há uma dor que cura, a dor de finalmente existir sem se dobrar, a dor de escolher o próprio trono, mesmo que isso custe o aplauso dos outros. Você quer ser amado ou quer ser livre? Talvez, só talvez, seja a hora de parar de responder com medo e começar a responder com alma. Não precisa justificar, não precisa explicar, só escreva. Escreva como quem crava uma bandeira no centro da própria alma, como quem para de fugir, como quem volta para si. Porque se você chegou até aqui, é porque algo em você não aceita mais viver em silêncio.
Algo em você cansou de ser o segundo plano da própria vida. Algo em você escolheu despertar, mesmo que isso custe tudo o que era confortável. Você não está quebrado. Você está em reconstrução. Você não é fraco. Você apenas foi treinado para esquecer de si. Mas agora algo mudou. Agora, há presença no seu olhar, há gravidade nas suas palavras, há dignidade nas suas escolhas. O trono que te pertence não será dado. Ele será tomado, não com violência, mas com soberania, com postura, com limite, com verdade. Um homem que volta para si carrega uma força que ninguém explica, só sente. E quem sente, respeita. Escreva, não por mim, por você, por tudo que foi engolido, por tudo que foi calado, por tudo que foi ignorado. Eu escolho o meu trono. Que seja um sussurro ou um grito, que seja o começo, mas que não seja mais adiado. Porque chegou a hora. Hora de não mendigar mais. Hora de não desaparecer mais. Hora de parar de sobreviver em função dos outros. Hora de respirar como quem não deve nada, como quem não se explica, como quem sabe finalmente quem é.